Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, na aula de hoje, nós vamos fazer a correção, comentário das questões do exercício de fixação do módulo 10, né? Esse módulo trabalha, né, a questão, vou até colocar aqui para vocês, né, o título desse módulo, para a gente poder familiarizar com o assunto aqui e retomar alguns pontos, que é a questão das culturas e identidades multifacetadas, né? Inclusive, ah, é, esse assunto, né, explora, esse tema explora justamente a multiplicidade cultural, né? Como as culturas se manifestam de formas diferentes, de forma autônoma, em momentos da história, né? Dependendo da organização social, enfim. E também desmistificando um pouco, né, aquela visão, que eu até falei disso, acabei entrando nesse assunto, né, no vídeo anterior, em relação à questão do mito das três raças, né? Uma ideia que foi muito debatida, muito difundida pelo Gilberto Freire no seu livro Casa Grande e Senzala, mas que com o passar do tempo foi uma ideia que foi caindo em desuso, né? Não se tornou uma questão tão defendida, né, pela sociologia a nível de ciência, a nível de pensamento, tá? Então vamos lá, vamos fazer a correção desses exercícios, o comentário dessas questões. Eu gostaria então que você pegasse o seu livro, página 103, número 1. Leia o texto. Quino ouviu a leve batida das ondas da manhã na praia. Como era bom! Tomou a fechar os, Tornou a fechar os olhos para escutar a música dentro dele. Talvez ele só fizesse isso. Talvez todos os homens da sua raça também fizessem. Tinham sido em outros tempos grandes fazedores de cantigas, de modo que tudo viam, pensavam, faziam, ouviam, virava cantiga. Era assim havia muito, muito tempo. As cantigas haviam ficado e Quino as conhecia, mas não havia cantigas novas. Não era que não houvesse cantigas pessoais. Naquele momento mesmo havia na cabeça de Quino uma cantiga clara e terna, e se ele pusesse dar voz aos seus pensamentos, iria chamar-lhe de a cantiga da família. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. Então, nós temos aqui um depoimento, um texto que fala de um hábito de um povo antigo de fazer cantigas, né? Músicas com todas as experiências da vida cotidiana. Então vamos lá. Letra A. A cultura se mantém pela tradição, contudo, ela pode ser continuamente recriada com a finalidade de exprimir as novas realidades vividas por indivíduos e grupos sociais. Sim, a cultura não é algo estático, né? Algo imutável. A cultura ela sempre está em um constante processo de transformação. Então a gente pode considerar sim essa como verdadeira, mas vamos ler as demais. A cultura herdada torna-se desnecessária à medida que os anos passam, sendo, portanto, o salutar que os homens do presente esqueçam seus antepassados. Muito pelo contrário, a cultura ela muda, mas certos elementos permanecem, né? Então, esse processo de entender e compreender a cultura do passado faz com que você tenha a noção do que está acontecendo no seu presente. A história estuda isso, obviamente, né? A música é o ponto de partida da formação de um povo, pois é a partir do momento em que os homens compõem e transmitem sonoramente suas ideias que passam a ter cultura. Não, não é a música. Tudo aquilo que o ser humano produz é cultura, independentemente seja a música ou um objeto simples como um lápis, né? Isso é cultura. D. São indivíduos isolados, cujos valores se desenvolveram em independência em relação à base material, e têm diante de si e constituem o ponto de partida para a formação de uma cultura e de um determinado povo. Também não tem nada a ver. Certas raças não conseguem se desenvolver culturalmente, razão pela qual se limitam a exprimir sua história pela música. Nada a ver. A história escrita, a história oral, ou a história mesmo escrita numa música, num poema, numa obra literária, ela tem o mesmo valor do que um documento, enfim. Então não há essa discrepância. Não. Então, letra A está correta, marca aí, letra A, né, no material de vocês aí. Número 2. Quando se fala em um ídolo, qual é a primeira imagem que vem à mente? Sim,
pele pintada, cocar na cabeça e ocas como moradia na aldeia. Hoje, da metade dos índios... Quando se fala em índio, perdão, eu falei ídolo, né? Vou recomeçar. Quando se fala... Eu estou cego, vocês já perceberam, né? Essa letra miúda aqui está me matando. Quando se fala em índio, qual a primeira imagem que vem à mente? Sim, pele pintada, cocar na cabeça, ocas como moradia na aldeia. Hoje, mais da metade dos índios brasileiros moram nos centros urbanos e levam uma vida comum. Só em São Paulo são 11 mil. Usam internet, cursam a faculdade, falam português, mas nem por isso perderam a sua identidade. Aí é que tá, nós temos uma grande dificuldade de aceitar isso e pensar nisso. É porque o sujeito é índio, ele tem que morar no mato e viver na oca, ele não pode ter um carro, ele não pode ter uma TV, ele vai deixar de ser índio por isso? Quando você viaja para o exterior, você deixa de ser brasileiro porque você viajou para o exterior? Não. A cultura está dentro de você, você leva ela para onde você for. Independentemente de como você vai se relacionar com outras pessoas, né? Enfim, ou com outras partes do mundo. Então a cultura está dentro, ela não está fora, tá? O índio urbano de calça jeans e camiseta pode ser considerado um indivíduo que perdeu sua identidade? Não, ele não perdeu sua identidade, nem abandonou sua cultura. 2. Muitas comunidades indígenas não têm acompanhado, as mudanças históricas e buscam autonomia para criar os seus próprios projetos, defender os seus direitos e dirigir os rumos do seu povo. Isso aí, beleza, tá certo. Os índios foram para as cidades na tentativa de aproximação com a cultura do homem branco, por considerada central e evoluída. Não, muito pelo contrário, né? Vamos lá para cima aqui. 8. Com o uso da internet, os índios ganharam meios de civilizar, saindo da posição passiva em que se encontravam, que os impediam de decidir a respeito do próprio futuro, de criar os próprios projetos. Os símbolos e significados da cultura indígena foram abandonados pela globalização, já que os índios vêm substituindo a cultura pela cultura americanizada. Nada a ver, né? Só o item 2 está correto aí, marca ele, por favor. Vamos lá. A feijoada, o mais conhecido dos chamados pratos nacionais, tem como base a comida do cotidiano, mas nesse caso, a dupla feijão com arroz, acompanhada pela farinha de mandioca, sofre uma transformação não apenas no conjunto dos ingredientes, mas sobretudo em seu significado, transformada em um prato emblemático, possuidor de um sentido unificador, marcador da identidade ou típico. Então ele está descrevendo aqui, né, como a feijoada e por que ela é importante, ela faz parte, né, desse cenário, vamos dizer assim, de criação de identidade nacional. Considerando a ação humana como um processo social e cultural, assinale o que for correto. Respeitada como um conjunto de saberes e práticas sociais, a culinária de um povo compõe parte do seu patrimônio cultural, tá certo? Você se identifica a cultura de um povo por aquilo que ele consome, aquilo que ele come, né? 2. Definir a feijoada como prato tipicamente brasileiro implica em considerá-la como uma combinação de símbolos e classificação que representam o modo de ser dessa nacionalidade. Correto? Tá certo. 4. A combinação arroz e feijão atende às necessidades nutricionais típicas da raça brasileira e das deficiências biológicas criadas. Não vou nem continuar, né? Um item totalmente eugênico, enfim, tem uma raça, mistura. Não, deixa isso para lá. 8. As restrições e proibições alimentares de fundo religioso baseiam-se em interdições, né? Nutricionais cientificamente comprovadas como maléficas ao sustento físico do indivíduo. Nada a ver. O que deixa uma comida ser consumida ou não, se ela é impura ou não, se é um objeto ou um ser sagrado. Por exemplo, os judeus não consomem carne de porco por considerarem impura, né? Já os hindus não consomem carne de gado, de bovino, por considerar a vaca, né, um animal sagrado, enfim. 16. Diferentemente dos chamados pratos típicos, que destacam as características das cozinhas regionais, o fast food configura-se no modo de alimentação que identifica com o processo de globalização da cultura. Tá certo. Então, 1 e 2 e 16, a soma é 19. 4. Do ponto de vista sociológico, a expressão diversidade cultural sustenta. Letra A. O processo por meio da qual
As classes dominantes combatem as formas de expressão dos grupos populares. Não, diversidade é diferença, é pluralidade. Inclusive, né, a letra B. A pluralidade de manifestações e expressões, como rituais, práticas, comemorações, lamentações, produtos hábitos dos grupos que constituem uma sociedade. Então, a letra B, marca aí, tá? Sem dúvida alguma. A C está errada, que fala de classes sociais hegemônicas. A D está errada, que usa o termo apenas em sociologia, filosofia e história, quando você tem apenas, somente, unicamente, exclusivamente, cai fora que está errado. A letra E também tem o mesmo equívoco, né? Então marca aí, letra B de Bosque. Valeu, galera? Então a gente encerra aqui esse vídeo sobre os exercícios do módulo 10 de Sociologia. Tchau!